Meus amigos, obrigado a todos pela visita. Feliz dia e feliz semana. Que Deus abençoe a todos nós. Guarda noturno. Em uma linda cidade brasileira. 7 horas da manhã. Chico abriu a porta e saiu em busca de trabalho. Desde que chegou na cidade 2 semanas atrás, a rotina era a mesma. O resultado também. Não encontrava nada. Hoje seria sua última tentativa. Caso nada encontrasse, amanhã retornaria à fazenda do papai. E saiu a buscar. E o dia passou como todos os outros anteriores. A decepção era igual. Porém, quando já retornava a casa, desanimado e esmorecido, Chico viu um anúncio em uma banca de jornais que lhe chamou a atenção. Procura-se guarda noturno. Paga-se bem. A esperança de Chico de imediato melhorou. Pegou o endereço da companhia e foi. Ao chegar no escritório, o gerente lhe explicou da simplicidade do trabalho e do salário. Nada mal. Somente um detalhe não lhe agradou, pois o local de trabalho era um cemitério. O maior e o mais tradicional da cidade. Mas como a necessidade era medonha, Chico não pensou 2 vezes e aceitou a proposta. O horário de trabalho, segundo o gerente, era das 10 da noite às 6 da manhã. Suas obrigações eram nada mais que vigiar o local e não permitir a entrada de pessoas ou vandalismo. Nada mais. E depois de tudo acertado e assinado, o gerente agradeceu a Chico, pedindo que não se preocupasse, pois nada passava naquele lugar. E Chico saiu para mais tarde dar início ao trabalho. 15 minutos para as 10 da noite, ele foi recebido por outro guarda na entrada do cemitério, que lhe mostrou um cubículo onde passaria a maior parte da noite e o que fazer. Cuidado com os loucos que aparecem por aqui, alertou o outro guarda antes de sair. Depois de deixar suas coisas no cubículo, Chico saiu para sua primeira ronda. O cemitério parecia uma pequena cidade, enorme. A iluminação parecia ter sido regulada de uma maneira que iluminasse as ruas, sem incomodar o descanso eterno dos residentes. Os mausoléus, grandes e pomposos, demonstravam por toda parte o poderio econômico que os defuntos possuíram em vida. Com certeza, pobres não são enterrados nesse lugar, pensava Chico caminhando. Enquanto rondava, ele viu na distância o vulto branco de uma mulher caminhando entre as catacumbas. Uma louca, pensou sem dar importância. Minutos depois, retornou ao cubículo de onde podia ver quase todo o cemitério. Também podia ver a louca, que agora sentada em uma sepultura, parecia olhar em sua direção. Mas algo interessante aconteceu. Enquanto ele virou para pegar a garrafa de café, a louca se aproximou de uma maneira inexplicável. Pois em poucos segundos, ela diminuiu a distância pela metade para sentar-se em uma outra sepultura, olhando a cubículo. Poucos minutos depois, a louca se afastou para depois entrar em um enorme mausoléu. E não querendo que vandalismo acontecesse em sua primeira noite, Chico de imediato saiu para conversar com a louca, mas ela já havia desaparecido. Que estranho.
Na noite seguinte, enquanto fazia uma ronda, Chico foi espantado com uma discussão que parecia acontecer dentro de um dos mausoléus. Mas ao se aproximar, a discussão parou. E para surpresa de Chico, não havia ninguém. Assustado, arrepiado e sem compreender o que havia ouvido, Chico se afastou imediatamente em direção ao cubículo. E enquanto caminhava, ele ouviu a voz de uma mulher murmurar o seu nome. A mesma louca, que poucos metros dali se encontrava sentada em uma catacumba, sorrindo e olhando em sua direção. Chico, perturbado com aquela súbita aparição, resolveu se aproximar um pouco mais e fazer algumas perguntas. Mas a louca, não parecendo gostar da ideia, se escondeu e desapareceu. E 2 noites passaram sem que nada acontecesse. Até a louca parecia ter resolvido dormir por outras bandas. E veio a última noite da semana. Uma noite chuvosa e fria. O barulho da chuva sobre os mausoléus e catacumbas tornava o lugar mais sombrio, mais solitário e mais sinistro. Pela primeira vez, Chico sentiu uma sensação diferente. Estranhos arrepios e calafrios, sem explicação. E enquanto ele observava do cubículo, um forte relâmpago clareou todo o lugar, acompanhado de um trovão impressionante e ensurdecedor. Que susto! E para susto ainda maior, ele pôde ver quase no fundo do cemitério a mesma louca de antes, caminhando em sua direção, de cabeça baixa e de mãos dadas com uma pequena criança, ensopados pela chuva. Chico, sem perda de tempo, agarrou sua capa e correu em direção deles com a intenção de ajudá-los. À medida que se aproximava, ele pôde ouvir o choro da pequena criatura, reclamando do frio que sentia. E ao chegar a poucos metros deles, a louca e a criança levantaram suas cabeças encarando a Chico de uma maneira simplesmente inimaginável. Por alguns segundos, Chico não teve a menor reação. Paralisado, apavorado e tremendo, não podia acreditar e muito menos entender o que via. Pois a louca e a criança não possuíam rostos. Apenas umas caveiras aterrorizantes cujas bocas, olhos e narizes eram algo pretos que se moviam horripilantemente. O pobre Chico quase caiu estatelado de pavor. Depois de alguns segundos ali parado, ele disparou na carreira em direção ao cubículo, perseguido pelos gritos da louca, da criança e de quase todo o cemitério que parecia ter despertado com tanta zoeira. Que pavor! Segundos depois, trancado no cubículo, Chico chamou a operadora da companhia, que depois de ouvir do acontecido, prometeu enviar ajuda imediatamente. Mas infelizmente, a ajuda chegou tarde demais. Chico já não se encontrava no cemitério. Depois daquela noite, ele jamais apareceu para trabalhar ou para acertar as contas. Jamais apareceu ou foi visto por amigos ou familiares. Seu paradeiro é simplesmente desconhecido. Que pena. No entanto, os guardas daquele rico e grandioso cemitério, até hoje, juram ver perambulando entre as catacumbas e mausoléus a mesma louca e a mesma criança, agora acompanhados de um jovem com a mesma aparência do guarda noturno Chico. Te cuida
e muito obrigado.